essa terceira aula de química, né? Muito bacana. E hoje basicamente vou explicar a teoria atômica de Dalton. Por que a teoria atômica de Dalton, uma teoria do século XIX, é ainda relevante? É porque ela meio que explica, ela é uma boa introdução para balanceamento de equações químicas que a gente vai ver na próxima... Não, nessa aula mesmo. Então, né? Então vamos lá. Teoria atômica de Dalton. Bom, uma imagem primordial, uma imagem que eu quero, que é muito bacana ter quando se pensa na teoria atômica de Dalton, é numa bola de bilhar. Aqui eu desenho apenas uma esfera, tá? Porque é um pouco equivalente. Então, a teoria atômica de Dalton é sobre átomos. Como é a visão do Dalton sobre os átomos? Os átomos, eles são esféricos. Eles são maciços. Aqui eu não estou explicando muito, só falando, porque eu não sei de onde ele tirou isso, tá? São homogêneos. O que significa isso? Significa que ele é... Essa caneta não é homogênea. Ela tem vários materiais de diferentes densidades e diferentes propriedades. Mas uma bola de bilhar, ela tende a ser bem homogênea. Ela é como... É complicado. A água é um pouco homogênea também. É por igual, né? Todas as propriedades dela estão distribuídas igualmente. Todos os pontos dela têm propriedades iguais. Então, é mais ou menos isso que significa. Massas iguais, densidades, enfim. Ela é indivisível. Indivisível. Ou seja, eu não consigo pegar essa esfera e separar em duas. Ou separar em duas semisferas. Eu não consigo dividir ela, simples assim. E é indestrutível. Não, você pode achar pleonástico esses dois... Pera, que... esses dois últimos pontos. Mas você pode destruir alguma coisa sem dividir. O que ele está dizendo aqui, você pode interpretar como não dá para você sumir com essa esfera. Dá? Mas tem alguns outros pontos interessantes. Então, você tem que átomos de um mesmo elemento tem propriedades idênticas. Isto é, se eu pegar qualquer átomo de hidrogênio e fizer qualquer experimento que eu quiser, sempre vai dar o mesmo resultado. Eu não consigo distinguir dois átomos de um mesmo elemento. Dá para você deduzir por meio disso que átomos de elementos distintos tem propriedades diferentes, incongruentes, enfim. Um átomo de hidrogênio é diferente de um átomo de oxigênio. Dá pra você, se você realizar experimentos nos dois, você consegue identificar qual é qual. Bacana, mas não é só isso.
ele diz que os compostos químicos são formados por elementos em uma proporção fixa. Isto é, gás carbônico, dióxido de carbono, CO2, sempre vai estar numa proporção 2 átomos de oxigênio para 1 de carbono. Basicamente isso que ele diz, tá? Eu não consigo ter outro jeito de fazer o CO2. É óbvio. Eu não consigo outro jeito. Eu não tenho outro jeito de conseguir o gás carbônico. Eu nunca vou chamar de gás carbônico algo composto por elementos distintos ou os mesmos elementos em proporção distinta. Mais ou menos isso. Compostos químicos são formados... Calma. Por elementos, átomos, você pode chamar também. Em uma proporção fixa. Aqui são... Como é que é? Assim. E as reações químicas... Nossa, estou cansado. Ele basicamente dá a definição de reação química atual, né? Reações químicas... são rearranjos de átomos Então você arranja átomos transformando uma substância em outra, basicamente. Legal. Aqui tá meio que nas entrelinhas a mão de outros dois caras. Primeiro, nesse indestrutível tá a mão do Lavoisier, na lei de Lavoisier, que diz que em um sistema fechado, o que é um sistema fechado? Um pote fechado. Se eu fizer uma reação química num pote fechado, isto é, uma reação química num sistema fechado, o sistema aberto é um pote sem tampa, a massa mantém-se constante, independente da reação. Tá? Num sistema aberto pode ser diferente, mas daqui a pouco eu já falo sobre isso. Então, se o átomo é indestrutível, não importa a massa que eu jogar lá dentro do pote, e se eu tampar o pote, não importa o que eu fazer com os átomos, que eu nunca vou conseguir destruir os átomos e, portanto, nunca vou conseguir sumir com a massa deles. Logo, a massa mantém-se constante num sistema fechado. A mão de um cara chamado Proust, P-R-O-U-S-T, tá aqui. Ele diz que também os compostos químicos eles são feitos são elementos fixos em proporção fixa, basicamente. Só que tem uma coisinha a mais do Proust que eu já vou falar, que é a seguinte: digamos que haja uma reação A mais B vira C mais D. Tá? Isso é notação de equação química. Tá?
Então você tem os estados. Você tem a temperatura. Você tem a pressão. Pressão é P. Você pode ter a pressão, né? Você tem esse aquecimento e os catalisadores, que são, por exemplo, ferro. Você pode usar alguns elementos como catalisadores. Catalisador é uma substância que, ou um elemento, é algo que acelera a reação química. Então pode ser que se eu jogar esse elemento Q, átomos desse elemento Q, nessa reação, o processo fica mais rápido. Aqui eu tenho os coeficientes estequiométricos. Tá? Eles indicam quantos dessa substância, quantas moléculas, quantas partículas dessa substância, mais quantas dessa, mais quantas dessa, mais quantas dessa. Então, tem os Z partículas de A, mais E, mais X partículas de B, mais viram Y partículas de C, mais W partículas de D. Basicamente é isso. Digamos que eu tenha uma massa A, uma massa B, massa C, massa D. Aqui eu vou colocar 1. E aqui eu tento reproduzir a mesma reação, só que com massas diferentes. Legal, né? Então eu posso estender isso até M de N, né? A questão é que a proporção entre as massas se mantém constante. É um pouco difícil, é um pouco complicado você enunciar isso verbalmente, mas é uma reação química. As massas de uma reação química seguem proporções definidas. Então, assim, vou dar a definição bonitinha que o professor deu. Em qualquer reação química, a substância sempre obedece à mesma proporção de massa, né? Basicamente isso. É a mesma proporção. Se aqui eu aumentei a massa do A 3 vezes, a do B vai aumentar 3 vezes, do C vai aumentar 3 vezes, e a do D vai aumentar 3 vezes. É basicamente isso que ele diz. Tá? Então você usa em exercícios do tipo... eu peguei 3 gramas de gás oxigênio, juntei com 3 gramas de gás carbônico e deu 5 gramas de uma substância X. Agora eu peguei 15 gramas de gás oxigênio, mais 17 gramas de gás carbônico, quantos gramas da substância X dará? Tá tudo errado enunciado no meu exercício, mas você entendeu? Você consegue ver de quantas vezes a massa da substância aumentou, e aí você consegue, por uma regrinha de 3, saber a massa que o enunciado está perguntando. Nossa, isso aqui não é expoente, tá? Isso aí é um índice mal colocado pra caramba. Legal. Falei de Proust, já falei de Lavoisier. Agora vamos falar dos negocinhos meio... Depois eu vou botar uma equação química bonitinha para eu falar como você traduz isso do quimiquês pro matematiquês, não, pro português. Bom,
O que acontece se eu tentar aplicar a lei de Lavoisier num sistema aberto? O que acontece se eu tentar fazer uma reação química em um pote com a tampa aberta? Bom, pode acontecer duas coisas. Eu te garanto. Pode acontecer três, na verdade. Pode acontecer que a massa continue igual. Tipo, tem várias reações que você mistura o elemento e a reação química não sai. Ela forma um precipitado que pode acontecer da massa ficar igual, mas eu vou colocar quando a lei de Lavoisier quebra. Então, massa inicial é maior do que a massa final. É uma das possibilidades, né? Bom, tem um exemplo muito claro disso. Você pega o papel, você queima, você pega o papel, pesa o papel. Aí depois você vai lá, queima o papel, pesa as cinzas. Se a sua balança for sensível o suficiente, você vai perceber uma mudança na massa. Então, vou colocar aqui. Papel mais... Você precisa de oxigênio, né? Gasoso. Se aquece. Vai dar cinzas. Por exemplo. Só que isso aqui é num sistema aberto. Então o que acontece é que esse bichinho aqui, ele vai para a atmosfera. Então, e meio que esse também sai da atmosfera, mas vai desequilibrar, porque não está mais certo. A sua balança não vai mais pesar o que saiu para a atmosfera. E então, você vai perceber Você vai perceber que a massa inicial é maior do que a massa final. Bom, pode acontecer da massa inicial ser menor do que a massa final. Nem preciso colocar o final aqui. N0 é maior do que... Tá. Onde isso acontece? Você pega um bombril, você pesa o bombril, você tira o bombril, queima o bombril e bota o que caramba restou ali. A massa vai estar maior. Por quê? Você enferrujou o bombril, basicamente. O oxigênio do ar que você antes não estava pesando, aqui mesmo, mas não estava pesando o oxigênio também. Mas, bom, não estava pesando o oxigênio, tá bom. Mas esse carbono aqui saiu da onde? Saiu do papel, então você está perdendo massa de qualquer jeito, tá? Enfim. O que eu estava falando? O oxigênio do ar, ele vai lá no bombril e enferruja, forma ferrugem, forma FeO, não lembro os índices, forma óxido de ferro, que é evidentemente mais pesado do que ferro sozinho. Então, eu não lembro a equação química bonitinha, então só vou colocar queima de palha de aço. Você entende? Antes você não estava pesando o oxigênio da atmosfera. Aí quando você queima a palha de aço, o oxigênio da atmosfera gruda nela. E aí você vai pesar de novo. Tá maior, porque agora sim você estava pesando aquele gás, né? Bom, agora eu vou te ensinar a ler equações químicas. Eu espero. Porque agora a química vai entrar num matematiquês ferrado. E aí, mais ou menos, vai passar a ser um pouco mais exato, né? Então, deixa eu pegar bonitinho. Claro, toda essa matéria aqui eu estou vendo do caderno do professor Gustavo, né? Que ele passou aqui. Gás nitrogênio. Nossa! São 200 atmosferas.
aqui fica... dá para deduzir. Legal. Bom, primeiro, agora que eu tô com uma lousa mais limpa, eu vou ensinar o nome das coisas. Aqui você tem as substâncias, né? Isso aqui, o gás nitrogênio, o gás hidrogênio, o gás amônio. Aqui você tem o estado físico das substâncias, gás, eu já falei isso numa outra aula. Aqui você tem o coeficiente estequiométrico das substâncias. Então aqui eu tenho 3 moléculas de gás hidrogênio, aqui eu tenho 2 moléculas de gás amônio. Aqui essa seta muitas vezes não tem essas condições por volta dela, né? Então aqui é mais ou menos, está escrito reage em notação química. Aqui, essas coisas em volta são as condições da reação. Então, para que isso se verifique, você tem que fazer a 500 graus Celsius, a 200 atmosferas e com um catalisador ferro. Como assim? O que é um catalisador? Eu já falei o que é um catalisador, não falei? Falei. Catalisador acelera a reação química, se ele joga o ferro, isso acontece mais rápido. Tá? Me auxilia. Então, como é que você lê isso? Você pode ler o gás nitrogênio reage com gás hidrogênio a 500 graus Celsius, 200 atm e com ferro como catalisador, formando assim gás amônio como produto. Né? Se você quiser ser mais preciso na proporção, você pode falar: uma molécula do gás nitrogênio reage com 3 moléculas do gás hidrogênio. Vai estar na descrição. Uma molécula do gás nitrogênio reage com 3 moléculas do gás hidrogênio a 500 graus Celsius, 200 atm, e com ferro como catalisador, formando assim 2 moléculas do gás amônio. De amônia gasosa, basicamente. Gás amônio. É mais ou menos isso. Tá? Bom, isso é sobre balancear a equação química. Eu falei que ia falar isso no fim da aula. Tá. Suponhamos que eu não tivesse esses coeficientes estequiométricos. Na verdade, eu só tenho um, que é aqui. Tá? Aí o exercício. Descubra x dada que é um x tal que a equação química dada fique balanceada. O que é balancear uma equação química? Bom, a teoria de Dalton funciona muito bem até esse ponto. Ele diz que um átomo não pode ser destruído e não dá para você criar átomos do nada também. Né? A massa se mantém constante, lembra Lavoisier? Então, o que acontece é que se aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio, no produto, tudo que aparece aqui é produto da reação química e aqui são os reagentes. Eu vou ter que ter 2 átomos de nitrogênio também. Se aqui eu tenho 6, porque são 2 moléculas disso, então são 2 vezes 3, que é 6 átomos de hidrogênio. Se eu tenho 6 átomos de hidrogênio no produto, eu tenho que ter 6 átomos de hidrogênio nos reagentes também, né? Então, aqui eu consigo deduzir que x é 3. Então, tem algumas dicas. Você pode começar com... Aqui pode ter mais de um produto, pode ter 3 substâncias distintas. E aí você tem algumas dicas. Comece com as que aparecem menos vezes. Então, por exemplo, aqui só aparece 2 vezes. Sei lá, vamos tentar ver outra equação química para dar de exemplo. Eu não sou obrigado a decorar a equação química. Achei um exemplo bom.
Como é que é isso? Eu te ensinei. Isso aqui é o carbonato. É carbonato de sódio, tá? Mais HCl. Aqui você não consegue saber como é que é, porque não está falando o estado. Como é que é? Onde estava? Tá. Como é que lê isso? Sal de cozinha. Não, cloreto de sódio. É uma ligação iônica. E aqui é água mais dióxido de carbono. Legal. Como a gente vai balancear essa equação? Então, dica: comece com o que aparece uma vez só de cada lado, ou menos vezes de cada lado. O que significa o sódio aparece apenas uma vez do outro lado. Então eu vou começar a trabalhar com ele, ao invés de começar trabalhando com oxigênio, por exemplo, que desse lado ele aparece 2 vezes, vai ficar mais difícil de balancear. Ali tem 2 sódios, 2 átomos de sódio. Como átomos não podem ser destruídos, tampouco criados do nada, eu consigo deduzir que aqui eu necessariamente preciso de 2 átomos de sódio. No entanto, como os compostos químicos seguem proporções definidas, eu não posso alterar essa substância aqui. Então eu simplesmente tenho que alterar a quantidade de moléculas resultantes. Então partir para o cloro. Aqui eu tenho necessariamente 2 cloros. Eu tenho duas... é complicado, né? Mas eu tenho 2 estruturas de cloreto de sódio, né? Eu tenho 2 parzinhos desse, então eu tenho 2 átomos de cloro. Aqui eu só tenho 1. Então eu também vou ter que dar uma duplicada nessa molécula aqui, né? Porque átomos... Agora a gente pode contar... Vamos para o hidrogênio, né? O hidrogênio, aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 2 moléculas de HCl. E isso significa que eu tenho 2 Hs, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Aqui eu também tenho 2 átomos de hidrogênio na água. Então o hidrogênio está devidamente balanceado. Vamos partir para o oxigênio. Aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio. Aqui eu tenho 1, 2. Então 1 mais 2 dá 3. Muito bacana. Só ouvir. Essa equação está devidamente balanceada. Se não ficou claro, basicamente, balancear a equação é tentar arranjar os coeficientes estequiométricos que, em essência, dizem a quantidade de cada molécula, né? de cada partícula, arranjar de tal forma que a quantidade de átomos no reagente seja igual à quantidade de átomos no produto, respeitando-se os devidos elementos, né? Então, pode ser que aqui, sei lá, tem um... Quantos tem? Espera. 4, 5... Espera, 4, 5... Meu Deus, 4... Eu não vou contar isso porque eu não consigo, eu tô muito cansado. Por algum motivo. 4, 2... Não, aqui é 2, então fica 4, 5, 8. Aqui tem 8 átomos. Balanceei porque aqui também tem 8 átomos. Não, você tem que ter... aqui tem 2 átomos de sódio, aqui também tem que ter... Você tem que ter a mesma quantidade de átomos por elemento. Será que isto fez sentido? Legal. Tem uma outra dica, que é... Comece pelos que tem o índice maior. Vou começar com esse, por exemplo. Esse tem um índice grandão, então eu vou ver como é que balanceia e tal. Frescura. Basicamente, você tem que se lembrar que uma reação química nada mais é do que um rearranjo de átomos. Rearranjo de átomos não é você incluir átomos que você não disse que tinha ou tirar átomos do nada. Você só
muda eles de lugar, tira de um lugar, bota no outro, junta, essas coisas, entendeu? Espero que tenha dado para entender. Esse exemplo aqui, bacana. Faz muito exercício, isso é importante, faz muito exercício disso. Muito exercício, tá? Mas é isso, uma molécula de carbonato de sódio reage com duas moléculas de... Aqui vamos fingir que é ácido clorídrico. É ácido clorídrico? Não sei. Uma molécula de carbonato de sódio reage com duas moléculas de ácido clorídrico, formando assim como produto duas partículas. Eu prefiro partículas porque isso aqui não é uma molécula, tá? Reação iônica não é molécula. Duas partículas de cloreto de sódio e uma partícula de água e uma partícula de dióxido de carbono. A água tem muitas nomenclaturas. Gosto de chamar de tem pessoas que chamam de monóxido de hidrogênio, ou óxido de hidrogênio, enfim. Tem muitas nomenclaturas para água, você pode dizer que é água. Legal. Ele é a descrição do vídeo.